Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Microconcertos Eletrohidráulica. Galera, dando continuidade ao nosso curso sobre grandezas elétricas, agora a gente está entrando na aula de número 6, vamos falar sobre corrente elétrica. Na última aula nós falamos sobre retificação da tensão alternada a fim de se obter a tensão contínua. A gente viu que existem algumas formas de se aproveitar essas ondas da tensão alternada e entendemos também o funcionamento do diodo, que nesse processo ele é um elemento fundamental. Na aula de hoje nós estaremos estudando sobre a corrente elétrica, que é uma das principais grandezas, e nessa etapa do curso, pelo fato da gente já ter estudado sobre tensão elétrica, a gente já pôde de certa forma compreender o que vem a ser a corrente elétrica e o seu comportamento. Porque a tensão, como a gente viu, é um potencial elétrico capaz de movimentar cargas elétricas dentro de um circuito. E a corrente elétrica nada mais é do que essa carga que vai estar sendo transportada através dessa tensão. A nível de definição, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. A corrente elétrica é uma grandeza fundamental e indispensável em sistemas movidos à eletricidade. Os elétrons livres, ao serem estimulados por essa diferença de potencial ou até mesmo por um campo magnético, eles passam a se mover ordenadamente pelo condutor. E a este movimento ordenado nós denominamos corrente elétrica. Os aparelhos ou sistemas movidos à eletricidade determinam, ou seja, estipulam, a quantidade de carga elétrica que será necessária para o seu funcionamento. Fazendo uma analogia bem simples, assim como, por exemplo, um veículo movido a gasolina precisa de combustível para se locomover, também um aparelho elétrico precisa de cargas elétricas para funcionar. E assim como este mesmo veículo precisa de uma determinada quantidade de combustível para se locomover por uma certa distância, um aparelho elétrico ou eletrônico precisa de determinada quantidade de cargas elétricas durante determinado período de tempo para que possa exercer o seu trabalho. A intensidade da corrente de trabalho a ser deslocada num circuito é descrita pelo termo ampere e representa a quantidade de cargas elétricas que percorrem um determinado circuito elétrico no decorrer do tempo. Como a gente já viu nas aulas sobre tensão elétrica, existem dois tipos de tensão, a tensão contínua e a alternada. Então, sendo assim, existem também dois tipos de corrente, a corrente contínua e a corrente alternada. Embora os dois tipos de corrente elétrica tratem de um mesmo fenômeno, que é a movimentação das cargas elétricas, elas são fundamentalmente distintas. Na corrente elétrica contínua, os elétrons são forçados a deslocar-se em um sentido único. Na corrente elétrica alternada, esse sentido dos elétrons ele é periodicamente invertido devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicada ao condutor. Quando a gente estudou sobre tensão elétrica, a gente aprendeu também sobre frequência elétrica e a gente viu que a oscilação da corrente elétrica aqui no Brasil é de 60 Hz. Isto é, esses elétrons que estão no interior dos fios condutores, eles oscilam do negativo para o positivo 60 vezes a cada segundo. Então essa é a diferença básica, entre a corrente alternada e a corrente contínua. A corrente elétrica ela pode ser calculada pela razão entre o módulo da carga elétrica que atravessa um condutor pelo intervalo de tempo. E a fórmula mais simples que pode ser utilizada para calcular a corrente elétrica é essa que está mostrada abaixo, onde o I significa corrente elétrica, representada pelo termo ampere. O ΔQ significa carga elétrica, representado pelo termo coulomb, e o ΔT significa o intervalo de tempo, representado pelo segundo. No caso dos metais condutores, nos quais a condução é realizada pela movimentação de elétrons, nós podemos calcular a corrente elétrica em função do número de elétrons que os atravessam a cada segundo. Para que isso seja possível, nós precisamos de valores quantitativos de carga. Nós já estudamos, em aulas passadas, que as cargas elétricas são definidas pelo termo Coulomb e também que 1 Coulomb equivale a uma quantidade exponencial de elétrons. Para que a gente consiga entender melhor ainda,
é importante que a gente quantifique a carga fundamental de um elétron, que é a mesma do próton, como a gente já viu, mas com sinal negativo, conforme está ilustrado aí também. Então a gente tem aí que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo, é o módulo da carga dividido pelo tempo, e 1 coulomb equivale a esse valor aí de 6,24 vezes 10 elevado na 18ª potência, tá? Um número aí absolutamente grande, não tem como nem a gente mensurar a quantidade aí desses elétrons, e a carga deles, né, esse valor aí de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, mas isso com uma carga negativa representando os elétrons, tá? Então um elétron ele possui um valor aí absolutamente irrisório no que diz respeito a cargas elétricas, mas quando a gente se depara com a quantidade de elétrons que existe, né, ali num determinado fio condutor, a gente consegue mudar a nossa perspectiva ali, né, e consegue enxergar o quão eficiente, né, é essa movimentação das cargas. Agora que nós entendemos sobre a quantidade de elétrons existentes numa unidade de Coulomb e também entendemos a carga elementar de um elétron, podemos compreender bem a forma como se calcula a corrente elétrica. Como nós vimos anteriormente, a corrente elétrica é igual à carga elétrica dividida pelo tempo. A carga elétrica, por sua vez, é igual à quantidade de elétrons multiplicado pela sua carga fundamental. Então, se a gente combinar essas duas equações, nós teremos então que a corrente elétrica é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga fundamental de um elétron, representando aí o termo Coulomb, e isso dividido pelo tempo. Através desse cálculo a gente consegue chegar aí à corrente elétrica. Então agora a gente vai ver que a corrente elétrica possui algumas características. Logicamente, né, a gente vai trazer apenas algumas das características, né, num estudo mais aprofundado aí sobre corrente elétrica. Certamente a gente vai ver que existem muitas outras informações, né? O nosso intuito aqui é apenas dar esse pontapé inicial, né, para as pesquisas, para a busca por novas informações. Os elétrons, como a gente já viu, são partículas elementares de um átomo e possuem carga com sinal negativo. E os elétrons que se movimentam são aqueles que estão muito fracamente ligados ao núcleo do átomo, sendo chamados de elétrons livres. De acordo com o que nós já vimos nas aulas anteriores, os elementos carregados negativamente tenderão a ser atraídos pelos elementos carregados positivamente, o que representa a lei da atração e repulsão. A corrente elétrica dessa forma irá movimentar-se do potencial mais baixo para o potencial mais elevado, e a esse sentido de movimentação nós denominamos sentido real, que expressa que realmente os elétrons, né, que são os elementos que possuem carga negativa, tenderão a se deslocar dos potenciais menores para os potenciais maiores. Porém, a fim de facilitar as análises do comportamento da corrente elétrica, foi adotado um sentido convencional de movimentação, tendo em vista também a perda de energia sofrida pelos elétrons durante a sua movimentação, que provoca colisões nos átomos do condutor. Consideram-se então positivas as cargas elétricas mesmo que sejam elétrons, e sendo assim, elas se movem em direção ao potencial menor. Uma outra característica da corrente elétrica, como a gente já até mencionou no começo dessa aula, é que ela pode ser contínua ou alternada. E a corrente contínua, que é aquela cujos elétrons se movem num único sentido, é bem comum em aparelhos e circuitos movidos a baixa tensão, como por exemplo aparelhos eletrônicos de maneira geral. A corrente elétrica alternada, por sua vez, que é aquela cujos elétrons realizam movimentos oscilatórios, é normalmente utilizada em aparelhos eletrodomésticos, motores elétricos, mas principalmente em sistemas de distribuição e transmissão de energia. Em razão do menor caminho percorrido pelos elétrons, as perdas são menores quando se utiliza a corrente alternada. Uma outra característica bem interessante é a velocidade da corrente elétrica. Quando a gente aciona algum componente elétrico, por exemplo, uma lâmpada, através de um interruptor, nós podemos perceber que ela acende instantaneamente. Isso nos faz imaginar que a velocidade da corrente é gigantesca, mas não é bem assim. Quando a gente aciona um interruptor que, por sua vez, vai ligar uma lâmpada, na verdade a gente está apenas fazendo com que um circuito elétrico se feche. E a partir disto, os elétrons livres que estão presentes na fiação da rede elétrica
irão sofrer essa influência de um campo elétrico e começarão a se movimentar. Esta é a corrente elétrica. Para que a gente chegue à resposta certa, nós devemos pensar que um fio condutor, que normalmente é de cobre, é formado por infinitos átomos, desde seu início até a sua extremidade mais distante. Portanto, quando a gente fecha um circuito elétrico, acionando um interruptor, nós estamos fazendo com que todos os elétrons livres que estão dentro desse condutor comecem a se movimentar organizadamente. Não necessariamente os elétrons que estão próximos a nós serão aqueles que farão a lâmpada funcionar. Surpreendentemente, a velocidade de cada elétron é realmente baixa. Experimentalmente, chega-se a resultados próximos a 1 cm por segundo. Realmente uma velocidade bem baixa. E essa velocidade ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, formada no fio condutor, e inversamente proporcional à densidade de elétrons livres, à área transversal do fio e à carga dos elétrons. Agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica. Evidentemente, a gente tem os efeitos elétricos, que são a propriedade fundamental da corrente elétrica, mas essa movimentação de elétrons no interior de um condutor pode também gerar efeitos adversos. E a gente começa aí pelo efeito térmico. Quando a corrente elétrica atravessa algum meio que apresente certa resistência elétrica, as colisões entre os elétrons e os átomos do condutor fazem com que haja um aquecimento. Esse aquecimento é o que denominamos efeito Joule. Alguns elementos possuem justamente esta característica resistiva, como por exemplo a resistência de um forno elétrico ou de um chuveiro, que ao ser alimentada com tensão elétrica produz o efeito térmico fundamental para o seu funcionamento. A gente tem também efeito químico, que é aquele que ocorre quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, provocando transformações químicas, e é utilizado industrialmente nos processos de eletrodeposição para revestir uma superfície de um metal com uma camada de um outro metal, a fim de conferir a ele um bom acabamento e protegê-lo da corrosão. A gente também tem um efeito luminoso, A corrente elétrica pode gerar luz ao atravessar certos tipos de gases ionizados, como aqueles, por exemplo, que são empregados nas lâmpadas fluorescentes ou ainda nas lâmpadas de mercúrio. E a corrente elétrica também pode provocar o efeito magnético, e esse efeito se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno do condutor da corrente elétrica. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá o desvio de direção da agulha magnética. A gente também tem um exemplo aí desse efeito magnético através da medição da corrente elétrica, por exemplo, feita através de um amperímetro, que possui uma garra, e essa garra, quando a gente abre e aproxima ali do fio condutor, a gente consegue, através desse fluxo magnético, quantificar a corrente elétrica que está sendo transportada ali naquele determinado circuito. A gente tem um efeito fisiológico, que esse efeito aí é aquele que mais diretamente pode nos afetar, e esse efeito acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. E ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que nós conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Normalmente, a gente encosta num fio condutor que está transportando ali uma tensão elétrica e a gente passa a ser a carga elétrica do circuito, uma vez que a gente sirva aí como um transporte para que a energia possa ser aterrada. Correntes elétricas com intensidade de 1 mA podem provocar a sensação de cócegas ou formigamento, mas correntes mais elevadas, com intensidade de 10 mA, podem fazer com que a gente perca o controle dos músculos, e é por esse motivo que fica muito difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. Valores entre 1 e 3 mA são até mais perigosos, porque eles podem atingir diretamente o coração, fazendo com que se altere o seu ritmo, gerando aí uma fibrilação cardíaca que pode causar a morte. Já as correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz com que o coração fique paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. E essa paralisação ela passa logo que a corrente elétrica cessa.
Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos. Então aí é bastante importante, né, a gente se atentar a esses efeitos da corrente elétrica. Então toda vez que a gente for lidar com a eletricidade, né, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa conhecer a eletricidade e respeitá-la, a fim de que a gente possa executar, né, o nosso trabalho, executar aquilo que a gente tem que executar de maneira segura. Como eu disse para vocês no começo, né, existem muitas outras informações a respeito da corrente elétrica, né? Tem uma informação que eu acho bastante interessante também, que é a geração de corrente elétrica sem a existência de tensão, né? Tem alguns exemplos aí na internet também, né, que mostram como que pode ser gerada através de um campo magnético variável a corrente elétrica. Isso também é o princípio de funcionamento de um transformador. Por exemplo, entre as espiras, né, do primário e do secundário de um transformador, não existe qualquer contato físico. A gente tem aí a transmissão da corrente elétrica através da indução. Então, muitas outras informações podem ser encontradas aí também em livros, sites, né? E o nosso intuito, como eu disse, é transmitir esse conhecimento básico para que sirva de um pontapé inicial aí para que a gente possa aprofundar os nossos estudos. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que nós estejamos atingindo o objetivo de trazer informações sobre grandezas elétricas de uma forma bem clara e bastante objetiva, e que este pequeno curso possa estar sendo útil para vocês. E na próxima aula nós estaremos falando sobre uma outra grandeza elétrica. Muito provavelmente estaremos falando sobre a resistência elétrica, já até deixei registrado aí. Um pedido que eu faço para vocês é: não se esqueça de deixar o seu like, porque dessa forma a gente vai estar entendendo que o conteúdo está sendo relevante e vai ficar cada dia mais motivado, né, a continuar trazendo esses conteúdos e sempre o melhor para vocês. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!